Vamos falar das forças conservativas e das forças não conservativas. Fica até o final do vídeo para ver os exercícios que tenho para ti. Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. O que é uma força conservativa? É uma força cujo trabalho realizado entre dois pontos não depende da trajetória. E o exemplo é o peso. Vamos ver que o trabalho do peso não depende da trajetória. Se eu quiser saber o trabalho do peso de A até C, eu posso usar este percurso ou posso fazê-lo assim. Posso fazer de A até B ou de B até C. Se eu fizer de A até B, nós já fizemos este, será o trabalho do peso numa descida e é MGH. Se eu andar de B até C, o trabalho do peso neste movimento é zero, porque o cosseno de 90 é 0 graus, então o trabalho do peso é 0 joules. Então o trabalho do peso é a soma do trabalho de A até B mais o trabalho de B até C. Se eu calcular o trabalho de A até C, nós temos, aqui será o trabalho desta força, P de X, e chegamos à conclusão, já nos vídeos anteriores, que P de X é mg vezes seno de θ, vezes o deslocamento, e este seno da inclinação vezes o deslocamento é a altura, e chegamos à mesma expressão que nós tínhamos na descida e na vertical. Então, o trabalho do peso é uma força conservativa. Entre dois pontos, ele não depende da sua trajetória. Cá está a conclusão, o peso é uma força conservativa. Como a trajetória 1 e a trajetória 2 têm a mesma posição inicial e final, então o trabalho de qualquer força conservativa entre a posição A e a posição B é igual, quer seja no trajeto 1 ou no trajeto 2. O trabalho de uma força conservativa entre dois pontos é o mesmo para qualquer trajetória. Também temos esta situação, como a posição inicial é igual à posição final, o trabalho de uma força conservativa é nulo ao longo de uma trajetória fechada. Qualquer que seja essa trajetória, nós teremos aqui um deslocamento zero, como só depende da posição inicial e final, se a posição inicial é igual à final, então o deslocamento é zero, o trabalho de uma força conservativa é zero. Quais são as forças conservativas? Bem, as forças conservativas são as forças que são associadas a qualquer energia potencial. Nós temos para a energia potencial gravítica, temos a força gravítica. Para a energia potencial elástica, temos também a força elástica, que é uma força conservativa. A única força conservativa que queremos estudar ao longo do 10º e 11º ano será o peso, ou força gravítica. As forças não conservativas são forças em que o trabalho depende da trajetória efetuada pelo corpo, não sendo nulo ao longo de uma trajetória fechada. O exemplo dessas forças são forças de atrito, forças de reação normal ou uma força aplicada. Aqui o peso não é, mas fazia-me a impressão de deixar normal aqui e não representar o peso, mas está assim mais cinzento. São estas as forças que são não conservativas e a resistência do ar também é uma força não conservativa e o peso aqui é a força conservativa. Aqui, força não conservativa. Vamos ao exercício. Diga se as frases são verdadeiras ou falsas e corrija as falsas. O peso é uma força não conservativa. Bem, aqui é falso. Já está corrigida, força conservativa. O trabalho das forças conservativas numa trajetória fechada é nulo, correto. A força com que puxamos um corpo é uma força não conservativa, certo? A força de atrito é uma força não conservativa, ok? Está certo também. O trabalho de uma força conservativa depende da trajetória efetuada pelo corpo. O trabalho de uma força conservativa não depende da trajetória efetuada pelo corpo. E pronto, temos aqui duas falsas. O resto é verdadeiro. Vamos a outro exercício. Este saiu no exame de 2014, segunda fase. O trabalho realizado pelo peso do carrinho entre o ponto de partida e o ponto final da linha de carris é independente do comprimento da linha, ou seja, se não depende do comprimento, este está correto, é porque ele não depende do comprimento, só depende da altura inicial e altura final, ou seja, só depende do desnível. Nós temos aqui o trabalho do peso é apenas mg vezes h, o deslocamento vezes o ângulo vai acabar por dar a altura na mesma. Depende do número de vezes que o carrinho atinge o ponto mais alto, não depende do número de vezes que ele atinge,
só depende do inicial e do final. Só depende do desnível. Aqui, altura. Então, não depende. É independente da massa. Não, ele depende da massa. Também está errado. Depende da intensidade das forças dissipativas. Bem, o trabalho do peso não vai ser afetado pelas forças dissipativas. O trabalho do peso só vai depender da altura. Por isso, não depende das forças dissipativas. Então, a resposta correta é: o trabalho do peso é independente do comprimento da linha de Carris. Só depende da altura. Aproveito para te convidar para o Discord do Estudo FQ. Podes colocar lá as tuas dúvidas. Tem outros alunos que terão todo o gosto em te ajudar. E bom estudo. Espero que tenha ajudado. YouTube recomendou-te o primeiro vídeo. Verifica se ele tem razão. Se ainda não te inscreveste, inscreve-te agora. Partilha com os teus colegas para os ajudar a estudar. E até o próximo vídeo. Estamos juntos!